E como eu mencionei na abertura do programa, a nossa conversa de hoje vai ser com a professora, doutora, médica veterinária Gildeni Aguiar. Ela que é do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas, campus Viçosa. E a gente vai conversar sobre o segundo dia de campo do curso de Medicina Veterinária, que vai acontecer lá na Fazenda São Luís, em Viçosa. Bom dia, professora Gildeni, tudo bom? Gildeni, tudo bom? Isso, bom dia, Marcos, tudo bom? Bem, como é que vai ser, né? Já teve o primeiro dia de campo foi que tema? A gente trabalhou com temas de sanidade e nutrição. Esse ano a gente está abrindo mais um leque para poder aumentar o nosso público. Então, além dos módulos de sanidade e nutrição, a gente vai ter um módulo de beneficiamento, boas práticas de produção e processamento de leite, para ver se a gente incorpora agora o público feminino no nosso dia de campo. Seria uma forma também de agregar, né? Vamos dizer assim, de agregar o valor, você ter também essa mão de obra, né? A mão de obra masculina, feminina, até os filhos, né? Por que não? E agregar esse valor para ter uma renda a mais na própria propriedade, no próprio sítio, na própria fazenda. Exatamente. Esse dia de campo, ele vem de um projeto de extensão. E esse projeto de extensão, a gente visitava propriedades e associações. Então, dentro desse contexto, eles iam com muitas dúvidas, e aí, por isso, esse módulo agora de sanidade e nutrição, voltado para vacinação de animais. Agora a gente tem, os produtores vão ter uma grande dúvida, né? Fora a vacina da aftosa, o que é que se deve vacinar agora? Então, a gente teve surtos importantes de raiva na região e percebeu que a ausência de vacinação desses animais era um grande problema. Então, a gente entrou com um módulo de vacinas, as principais vacinas para bovinos. Carrapato também é um grande problema para os produtores de leite, então a gente incorporou o controle de carrapato e na parte de nutrição, implementação de pastagem. E aí a gente vai garantir, fazer algo para a região que garanta a alimentação durante todo o ano. Então, a gente tem aí o módulo de sanidade e nutrição. E dentro dessas associações de leite, a gente sempre tinha aquela preocupação. E agora, vamos fazer o que com o leite? Vai mandar para a associação, para ao balde, o que é que vai fazer? Então, a oportunidade de boas práticas de fabricação e também fazer queijos e iogurte vem como você falou, uma alternativa para o uso desse leite e aumento de renda da família. Por ser um produto perecível, né, não pode esperar tanto tempo. Exatamente. Então, por que não agregar valor e aí conseguir manipular e ter esse plus, essa coisa Exatamente. diferente a mais, né? E abranger um público maior. Aí vai a família inteira para um domingo diferente na Fazenda São Luís. Vai ser quando? Começa quando esse dia? Vai ser quando esse dia de campo, professora? Vai ser no dia 8 de novembro, dia 10 de novembro, que é um domingo, com início previsto para as 8 da manhã e fim ao meio-dia. Então, no meio disso tudo, a gente, além da parte toda teórica e prática, a gente ainda vai ter um coffee break para poder confraternizar e, ao final, um módulo de discussão e entrega de certificados. Então, vamos lá. Quem está ouvindo a gente agora está interessado, aluno ou não, ou pequeno produtor, né? Como fazer essa inscrição? Como acessar, ter essas informações? Pronto. Inicialmente, as inscrições, principalmente para o produtor, ela é no local. Logo na chegada, a gente tem uma previsão de chegada e inscrição no local. Para alguns alunos que tanto vêm de outras escolas de medicina veterinária, qualquer curso da área de ciências agrárias, também tem essa possibilidade de fazer a inscrição no local. Ou, porque a demanda está aumentando, a gente está pensando em fazer um link para que se faça essa inscrição. Mas, em não tendo acesso a esse link, a inscrição é no local, no dia do evento. Tem ideia de mais ou menos o público-alvo? Não, a quantidade de pessoas? Olha, chegar X número, a gente tem que encerrar porque a capacidade esgota, ou quem chegar tem lugar, é como eu acredito. Aquela cantinho de mãe, né? Todo chegou, tem o espaço. Exatamente. No ano passado, a gente teve um público de 70 pessoas. Como a gente aumentou com mais um módulo a respeito de beneficiamento do leite, a gente está pensando em 150 pessoas. A gente está aumentando, principalmente em termos de produtores, a gente está conversando com associações, prefeituras das cidades, dos municípios circunvizinhos, para que esse público aumente. Então, a gente está se programando para receber em torno de 150 pessoas. Chegando lá em Viçosa, no domingo, você vai procurar onde é que fica a Fazenda São Luís, todo mundo ensina? A gente vai fazer tanto vídeos para começar, porque a Fazenda São Luís ela fica na zona rural de Viçosa, a 7 quilômetros da cidade em torno. Então a gente vai fazer marcações
tá? Em torno da cidade. Para quem vem de Maceió, seguem como para Mar Vermelho. E aí o caminho de Pindoba, a estrada está toda asfaltada, está perfeita. Então a gente vai fazer marcações e no próprio Instagram do grupo de estudo que está promovendo, a gente vai ensinar todos como é que chegam para lá, na Fazenda São Luís. Uhum. Você mencionou com relação primeiro ao tratamento de carrapatos, quer queira ou quer não, é um parasita que ao invés de ajudar na produção de leite, até de carne, ele tira justamente esse lado positivo. Então, o que é que se tem hoje, né, para esse trabalho, para poder essa discussão desse controle do carrapato? Que tem o estrelo pequenininho e tem aquele maior. Né? No caso da gente, para bovinos e ovoófilos micrófilos. Então, o que é que acontece? Ele é um parasito que ele está extremamente resistente aos diversos ectoparasiticidas. Então, o que é que a gente tem que começar a trabalhar? Inicialmente, as pessoas elas não sabem intervalo de uso, como é que deve fazer para pulverização, qual é a melhor medicação. Hoje em dia, a gente sabe que trabalhar somente com medicação para controle de carrapato não é eficaz. Você tem que trabalhar com o manejo, e esse manejo é bem difícil. Além do manejo para deixar um pasto que tenha uma condição de receber um animal que tenha pouco carrapato, que a maioria desses carrapatos estão no ambiente, não nos animais. Então, eu tenho que dar um tempo de descanso para esse pasto, eu tenho que usar uma medicação adequada para esse animal, e eu tenho também que trabalhar com animais resistentes. Então, por exemplo, na região de Viçosa, zona da mata, a gente tem uma grande quantidade de carrapatos nos animais. Então, não adianta eu ter animais extremamente voltados, por exemplo, para a raça holandesa, que eles têm uma maior susceptibilidade ao carrapato. Então, eu tenho que trabalhar com raças e com animais ambientados ao ambiente e a essa exfoliação. Porque hoje em dia o carrapato não é só aquele que faz a exfoliação visual ao animal, ele veicula diversas doenças. Então, a gente tem aqui anaplasmose, babesiose, tripanossoma, que levam os animais à morte. Então, ter esse controle adequado é muito importante para a sanidade e produtividade do rebanho. Uhum. Já tem o controle biológico já para o carrapato? Já, pelo menos, chega a incomodar um pouquinho ou não? Incomoda, mas ainda assim ele não é aceitado, não é utilizado por todos. Então, você não tem tanta, vamos dizer assim, disponibilidade. Na maioria das vezes, eles usam fármacos. Uhum. O grande problema, como a senhora própria mencionou, é que o carrapato não está ali só no animal, mas ele povoa justamente o pasto, né? E é o grande problema de você controlar que uma fêmea coloca muitos ovos, a eclosão, e aí você mata um e tem os 3.000 aí crescendo, né? Para complicar. Exatamente. Essa é a grande questão. Pensa-se em diversos trabalhos, como, por exemplo, manejo de pastagem, rotatividade de pastagem, descanso de pastagem. Só que existem condições, a condição do carrapato no sertão é uma, porque o ambiente é desfavorável, e na zona da mata é outra. Então, o tempo necessário de descanso do pasto também vai variar de acordo com as condições ambientais. Então, esse é um problema que, além de você trabalhar com pasto, e aí você vai ter que ver quanto tempo eu tenho condições de deixar aquele pasto descansando para que ele também tenha características nutritivas para o animal. Não adianta dizer que eu vou deixar meses sem o animal pastejar, porque aí ele não vai ter qualidade. Mas eu acho que a grande questão hoje em dia, principalmente para a gente que está naquela região de zona da mata, é animais adaptados. Animais mestiços que têm adaptação a esse tipo de parasita. Então você vai perceber que vai ter a exfoliação, mas ele não vai comprometer tanto a saúde do animal. Uhum. Com relação à parte aí, né, tem prática, vamos dizer assim, cada um vai ter uma experiência, cada um vai contar uma experiência, ou é só um professor específico para abordar esse assunto? Ótimo. A gente vai ter lá, vai ser eu que vou ficar no módulo de vacinações, o professor Wilson, que ele é agrônomo e vai ficar no módulo de implementação de pastagem, e o doutor Alonso, que vai ficar no módulo de controle de carrapatos. O que é que a gente prevê para fazer lá? Teórico prático. A gente vai deixar animais disponíveis, vai ter amostras de pastos a serem implementados, adubação, tipos de capim. No caso do módulo de vacina, quais são as vacinas e principais vacinas? A gente tem amostras para mostrar, para demonstrar para os participantes como é que deve ser feita essa vacinação, em qual período. Então, a gente vai fazer de um tudo para que isso seja teórico prático. Principalmente para quem está no campo, não é interessante sair de casa no domingo para sentar numa cadeira.
Então, por isso que todo dia de campo ele vai ser no curral, nas instalações do setor de produção de bovinos, para que isso seja o mais prático e visual para o participante. E lembrando, né, porque o campo não é assim, hoje é domingo, é tudo fechado, o animal está lá e ele precisa também do manejo, ou seja, é um dia comum como outro qualquer, Exato. geralmente no domingo, né? Exato. Agora, a senhora abordou, você mencionou com relação à abordagem da vacinação, né? O que é que vai ter mais específico? Brucelose já tem o controle, então, né, toda uma campanha do governo, o Brasil conseguiu já sair dessa zona, então Alagoas principalmente agora é livre também com relação à febre aftosa. O que é que vai ser abordado as outras vacinas que também são importantes para a aplicação dos animais? Foi ótima a sua colocação. A gente tem aqui agora, a gente sai da face da vacina de febre aftosa e vai entrar numa exigência maior, até para permitir a mobilidade de animais, é a vacina da brucelose. E a gente sabe que a gente tem que ter um controle desses animais vacinados. A gente precisa de uma pessoa cadastrada para fazer essa vacinação. Então, vai um alerta para o produtor da necessidade dessa vacinação e para o possível futuro médico veterinário, que é a necessidade de cadastramento para fazer essa vacina. As pessoas pensam que existe um curso, que é um curso de tuberculose e brucelose, mas, por exemplo, ele é muito importante, mas para vacinar animais a gente não precisa apenas do cadastro na ADEAL. Essa é uma das fases. Existe a necessidade de vacina para a raiva. A gente teve, há uns 2, 3 anos atrás, surtos importantes da raiva no município, tanto em Viçosa como em municípios circunvizinhos. Então, existe toda uma questão epidemiológica da doença, que é com relação ao ciclo do morcego, que é quem veicula a doença para os bovinos, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer a vacinação correta. Aquele primeiro animal que é vacinado, ele precisa de uma vacina e 30 a 45 dias depois ele precisa do reforço, e essas vacinas elas precisam ser anuais. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai para atender animais com suspeita de raiva, a gente entende que esses animais eles estão naquele leque, sem vacina. Eu vacino anualmente, mas ele nasceu 6 meses antes da minha previsão de vacina. Então, esse animal ele vem a óbito. Então, tantos surtos importantes em bovinos, em equinos, então, alertar para a vacinação da raiva também é importante. Existem vacinas como as das clostridioses, que também levam a problemas e mortes importantes do rebanho, mortes súbitas, então elas precisam também ser alertadas, e a importância dessas vacinas. Acontece muito caso de botulismo também na região, então é uma doença controlada por vacina. Tem a enterotoxemia também controlada por vacina. Existem também vacinas reprodutivas, que aí essas vacinas elas também são importantes dentro daquele rebanho que a gente tem o quê? Casos de aborto, retorno ao cio. Então, essas são vacinas que algumas delas não estão na lista obrigatória, mas elas são muito importantes para a viabilidade do rebanho, para não se perder animais. Uhum. Muitos produtores, né, os pequenos produtores, eles pensam o seguinte: olha, ele encara a vacinação como um custo e não como um investimento. Aí, quanto é que custa para vacinar? Eita, é R$ 120, é 50, é 40, é 200. Ah, mas é muito caro porque eu tenho 5, 6, né, os pequenos, e quem tem mais, às vezes, ele prefere correr o risco de não vacinar, porque não sabe o perigo que ele está causando, não só para ele, mas como os demais produtores ali da região. Também é uma medida a se pensar. Por exemplo, eu acredito muito do poder de associações nesse sentido. Porque, vamos lá, a vacina da brucelose, ela tem que ser, ela não é como as demais, que é administrada pelo produtor, ela tem que ser administrada por um profissional cadastrado. Então, sabe-se que tem um custo do profissional e vai existir o custo da vacina. Então, quando você trabalha na coletividade, você tem uma possibilidade de reduzir esses custos. Então, se eu vou chamar o profissional para fazer a vacina minha, então a minha, do colega vizinho e assim vai. Isso dilui o custo do médico veterinário que está lá cadastrado para fazer essa vacinação, e também dilui porque ele vai ser dividido por diversos produtores. Isso faz com que o custo seja menor. Então, algo a se pensar, já que se pensa tanto nos custos da vacina, eu gosto muito de levantar o custo de se perder um animal. Quando você tem um animal de leite, ele não é como um bovino de corte, ele vale não o que pesa, mas o que ele produz e a genética que ele tem. Então, quando você vem a perder um animal, seja pela doença que for, por uma
não vacinação, você perde, se uma vacina de brucelose, você tem um custo da vacina e do produtor, mais uma outra como a de raiva, que ela sai em torno de R$ 2, R$ 3 por animal. Então você, por conta de R$ 3 pela ausência de vacinação, se você perde um animal de leite, você perde uma vaca adulta, por exemplo, você perde em torno de 5, 7, 8 mil reais, dependendo do valor do seu animal. Então, e o tempo também, né? E o tempo para aquela vaca se tornar uma vaca, dar um leite e a genética que ela iria produzir. Então, se você pensa no que você gastou para formar um animal, no animal que você tem hoje, no que ele iria produzir, o custo da vacina ele é mínimo. Com certeza. É aquela história, eu tenho que pensar não é em custo, eu tenho que pensar no investimento. Exato. Eu estou investindo. Há uma diferença de gastar e investir. Exatamente. Né? Essa é a grande diferença que muita gente, infelizmente, ainda não atentou, não acordou para isso. Pastagem, vai ter um módulo de pastagem. E o que a gente está vendo por aí, como temos aqui regiões, Agreste, Sertão, né, Zona da Mata, cada local é um local e é uma especificidade. Então, eu tenho convivido já com algum tempo com Agreste e Sertão e tenho observado que o agricultor ele deixou de estar só dando a palma para o animal, né? Ele está sendo instigado por alguns profissionais, olha, o capinhaçu, vamos misturar com o capinhaçu, com o milho, com a palma, para poder fazer forragem, porque era o grande problema. Eu tinha o meu gado, na época que tinha água, estava lá produzindo, e quando vinha seca, e aí eu tinha que vender o boi, porque né, a vaca bonitinha, mas eu tinha que vender porque senão eu ia morrer de fome, e agora está sendo diferente. Né? O que é que vai ser abordado nessa palestra com relação à pastagem, professora? O que a gente tem aqui é planejar. A seca para o sertão, até lá para a zona da gente, a zona da mata, a gente tem um período de escassez de chuva. Então, esse período ele acontece anualmente. Então, o que muitas vezes falta para o produtor é planejar. A época de escassez de forragem existe. Então, muitas vezes é como você falou, a gente tem aproveita-se do período de chuva, e aí é onde você tem uma carne melhor, um volume de leite maior, mas esse volume ele tem que ser mantido. Então, a abordagem vai ser pelo professor Wilson e pelo técnico, o Cirilo. Então, o que é que vai ser feito? Qual é a melhor técnica de adubação para a sua região? No caso da gente, para a zona da mata. Quais são as forragens que podem ser utilizadas nesse período para aquela região? Porque, por exemplo, para a gente que está aqui em zona da mata, a palma ela não é tão utilizada como é utilizada no sertão por conta das nossas precipitações. Então, eu tenho que saber quais são as forragens, qual é o método de plantio, se é por muda, se é por semente, qual é o melhor adubo, como é que eu tenho, qual é o melhor período para plantar, tendo em vista essa época de escassez. Tem uma possibilidade de capim de corte, é uma boa alternativa se você tem uma possibilidade de irrigação. Então, é estudar de acordo com a região quais são as possibilidades que se tem. E o produtor ele tem que encarar hoje, né, o capim como uma cultura. Não é aquela, eu tenho um terreno aqui, o mato está crescendo ali, não é o mato, eu vou botar o boi para comer. Né? Ele tem que pensar, olha, agora é uma cultura. Primeiro eu tenho que plantar o capim, dividir em piquetes, porque vai crescendo, eu vou tirando, eu vou para poder fornecer para o animal e ter sempre essa alimentação. Exato. Nessa questão desse tipo de pensamento é que faz com que você tenha forragem disponível durante todo o ano. Então, eu me programar, eu tenho, por exemplo, um capim de corte, uma área reservada para capim de corte. Aquele capim ele vai crescer, ele vai ter o tempo de amadurecer. Eu não posso nem deixar ele ficar maduro demais, porque os meus animais vão perder em termos de proteína e energia daquele capim. Então, eu tenho que saber o momento correto de corte e, uma vez cortado, eu tenho que oferecer direto ao animal, ou eu posso fazer qualquer método para poder fazer com que aquele capim de corte ele se transforme em uma silagem, se for um outro tipo de capim, venha se transformar em um feno, garantindo a alimentação durante todo o ano. Érico, vou te perguntar já agora, né? É legal a região ali da zona da mata eu fazer silagem? Ter uma silagem? Ou Sim. Não, é melhor estar produzindo o capim, cortando ele fresquinho, dando para o animal? Eles têm, é claro que tudo vem de acordo da necessidade e da possibilidade de cada propriedade. Mas a silagem, ela vem como uma grande oportunidade, porque no período, como você falou, no período de chuvas abundantes, eu tenho um capim disponível. Então, para uma capineira ou qualquer outro tipo de forragem que eu venha colocar, se eu tenho milho, se eu tenho sorgo, se eu posso armazenar, é uma boa possibilidade. A grande questão da silagem é você manter tanto a questão
do corte da planta para diminuir o seu tamanho, como o armazenamento, garantindo que esse silo ele fique selado, e aí quanto mais tempo ele ficar em um acondicionamento adequado, eu tenho uma garantia de forragem de qualidade. É uma boa possibilidade, tanto para aqueles que trabalham com animais de leite, que é muito utilizado, e lá na Fazenda São Luís a gente conseguiu fazer silagem para o gado de corte. Então, quando a gente está passando por um período de escassez, é ele que vem dar vamos dizer assim, um aumento, é uma alimentação reserva a mais para o animal que está ali no campo. Certo. Agora vamos com relação à parte, né, que é voltado ao que não tinha programado, não teve no primeiro, mas agora tem, que é vamos beneficiar esse leite, né, não só vender o leite in natura. Então, vou depender de um fornecedor que venha buscar para poder levar e trabalhar esse leite. E hoje tem CPLA, tem outras empresas aí trabalhando, né, mas eu posso ter a opção de trabalhar ali e vender, ou fazer o queijo, ou fazer o iogurte. Então, vocês pensaram justamente nessa parte de trabalhar para a dona de casa, né, o iogurte. Isso, e o queijo também. No caso da gente, essa parte ficou com a professora Julicélia. Ela é especialista nessa área e ela tem diversos trabalhos de produção. O que é muito importante para quem está na ponta, quem trabalha com o produto? São boas práticas de fabricação. Tanto a questão de higiene como o aproveitamento do produto. Então, quando se tem técnicas adequadas para essa utilização, você vai fazer com que o seu leite, agora queijo ou iogurte, tenha um tempo de mesa maior. Então, tanto para utilizar um produto de qualidade, é também saber a forma adequada de se utilizar esse leite. No caso, a professora ela vai fazer o queijo coalho, que é um queijo muito utilizado e muito vendido na região, e vai também aproveitar e fazer o iogurte para ensinar essas donas de casa, essas esposas que trabalham no ambiente rural a fazer a utilização do produto. Um grande problema, professora, que eu tenho notado também é justamente a precificação. Eu faço, mas eu não sei o valor, quanto eu vou colocar. De repente eu estou cobrando abaixo do meu custo ou de repente eu estou cobrando muito acima do meu custo, fora do preço justo. Será também dado uma noção de precificação também nessa? Foi pensado nisso ou não? Não pensamos dessa forma, mas a gente também pode vir a colocar. Eu acho que essa precificação ela vai além de medidas de fabricação e elaboração. Ela vem também de uma perspectiva de gestão. O que eu gasto para fazer aquilo ali, eu tanto tenho que colocar em vista o que eu gastei e precificar o meu trabalho. Que isso não é difícil apenas para o produtor rural, é toda e qualquer pessoa que trabalhe com artesanato, com comércio. Tanto dar valor ao que você faz como valor ao seu trabalho é muito difícil. Mas aqui a gente tem uma grande questão, que é essas características de um produto artesanal. Então, esse preço não é que ele deva ser maior, mas ele deve ser incorporado ao produto. É porque, às vezes, eu estou trabalhando, eu boto a minha mão de obra de um filho, de uma filha, da esposa. Ah, mas está todo mundo em casa. Eu não coloco esses custos. Olha, mas tem que pagar. Se eu estivesse contratando uma pessoa, eu não teria que pagar. Né? E ao mesmo tempo, eu estimular quem está, até meu filho, minha filha, a esposa. Olha, eu estou trabalhando e eu estou recebendo por isso também. Então, é o dinheiro a mais que fica para a família. Exato. Além de ser um dinheiro a mais que fique para a família, é uma coisa interessante que é uma possibilidade de fixar essa dona de casa e esse jovem no campo. Muitas vezes as pessoas não têm uma visão de futuro. Eu não sei, aquele meu leite vai levar aonde, mas o leite pode levar a algum lugar. A produção de queijos, é claro que tudo vai depender, você tem que ter algo diferencial para poder tanto permanecer no mercado, como fazer o diferencial de valor no mercado. Mas é uma das possibilidades, tanto para consumo próprio, como para venda, ou seja, como produto artesanal, claro que quando você parte para a venda, a gente tem um outro gargalo importante, que é a fiscalização. E aí a gente já vai entrar numa outra celeuma, que é a questão do certificado de municipal, estadual ou federal de fiscalização. Então, esse daí é um norte mais, vamos dizer assim, aprofundado. Mas, para principalmente aquele local e aquele consumo em casa, a gente já consegue. E o precificar, eu acho que é um ponto muito importante. Quem sabe a gente já não tem um ponto para um terceiro dia de campo, que é essa valorização do produto final.
Com certeza. Então vamos lá para a gente fechar aqui a nossa conversa. Dia de campo, Fazenda São Luís, na Rota do Conhecimento. Menciona de novo quando vai ser, como fazer a inscrição, como participar, professora. Bom, vai ser no dia 10 de novembro, um domingo diferente para toda a família, na Fazenda São Luís, que fica na zona rural do município de Viçosa. A inscrição é no local. No momento de chegada na Fazenda São Luís, vocês serão conduzidos a um local de inscrição. E aí vai ser elaborado crachá, pegar os dados para fazer os futuros certificados. Então, fica aqui o convite. Paga alguma coisa? Não, ele é totalmente gratuito. 0800. 0800. Tá bom, então. Quer acrescentar mais alguma coisa, professora? É que é muito importante a participação tanto dos produtores, tanto daquela zona circunvizinha. E aí das ideias que fica subentendida nesse dia de campo é divulgar o curso de medicina veterinária para a região, os serviços que que são dispostos do Hospital Veterinário Universitário que existe na cidade. Dentro, todo o módulo da gente é realizado na fazenda, mas a gente tem logo abaixo um hospital veterinário que tem um atendimento, que tem profissionais capazes. Então, o dia de campo, ele tanto é para poder a gente atender uma demanda do produtor, mas também para divulgar todo o trabalho do curso de medicina veterinária, do hospital veterinário em prol dos municípios circunvizinhos. Muito obrigado por sua participação, professor, e qualquer coisa pode contar com a gente. Um bom dia para você e para toda a equipe lá do curso de veterinária da Universidade Federal de Alagoas. Eu que agradeço a oportunidade e desde já deixo o convite para você e para todos que têm o desejo de conhecer a Fazenda São Luís e passar por esse domingo diferente. Com certeza. Tá, então, conversei com a professora, doutora médica veterinária, Gildeni Aguiar. Ela que é do curso de medicina aqui de veterinária da Universidade Federal de Alagoas, campus Viçosa. A gente falou sobre esse segundo dia de campo do curso de medicina veterinária, que vai acontecer no próximo dia 10, um domingo, 10 de novembro. Então você não pode perder, você da região, tá? Daqui de Maceió, está interessado, vai lá, não paga nada, só vai ser o deslocamento daqui para lá. E aí vai ser um dia diferente, com palestras nesse segundo dia, lá na Fazenda São Luís, no município de Viçosa. O Agro Alagoas conversando com você em nome de Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho eu retorno com mais informações.